Chegamos na aula de número 5, detalhando a célula procarionte. Bora lá, povo, olha só. Hoje, tá? Atualmente, nesse cotidiano, onde estão essas células? Elas já foram as células mais abundantes, tá? E a maioria dos seres vivos, né, que existiam na Terra tinham esse formato, mas hoje não. Hoje elas são restritas, tá, a bactérias, cianobactérias e as árqueas ou arqueobactérias. Então, o número de organismos que tem esse tipo de célula hoje é menor. Como são essas células? Basicamente, uma célula procarionte caracteriza-se por apresentar as seguintes estruturas. Uma parede celular. Sempre que falar em parede celular, lembrem, tá, de proteção, forma da célula, tá, estrutura dela propriamente dita. Então, toda a parede ela vai ter essa ideia de proteção, de formato da célula. Só que no caso, né, das células procariontes, a composição química dessa parede, ela tem um nomezinho, uma substância especial que se chama peptídeo glicano. Peptídeo glicano. Todas as células procariontes têm parede de peptídeo glicano? A grande maioria sim. Algumas bactérias não têm parede, como as micoplasmas, tá? E as árqueas têm parede, mas a composição química não é do peptídeo glicano, são outros tipos de substâncias, são outros carboidratos, são outras proteínas, tá? Mas a grande maioria, né, das células procariontes tem parede de peptídeo glicano. A parede seria a parte mais externa da célula. Abaixo dessa parede, a gente vai encontrar uma membrana. E a composição dessa membrana é lipoproteica. Não vou me deter neste momento a explicar muito sobre membrana, porque logo em seguida, no próximo módulo, nós falaremos bastante sobre ela, tá? Mas já saiba que sim, célula procarionte tem membrana e que essa membrana é lipoproteica. Essa membrana delimita o espaço interno da célula, que a gente chama de citoplasma ou citosol. Só que no caso da célula procarionte, esse citoplasma ou citosol, ele é bem simples, ele não contém muitas estruturas. O que tu vai achar lá dentro? Tu vai achar lá, por exemplo, ribossomos. O ribossomo é uma organela, só cuidado, ele não possui membrana na sua estrutura. O ribossomo é uma organela feita exclusivamente de RNA, tá? E ele dentro da célula atua na síntese proteica. A função específica do ribossomo é coordenar o processo de tradução, tá? A formação da proteína dentro da célula. E isso vai acontecer também na célula procarionte. Outro, mesossomo. O que é o mesossomo? Lembra que eu falei que tem dobras internas e invaginações? Pois então, na célula procarionte existe uma invaginação, existem dobras internas que abrigam enzimas que fazem a respiração. Então aqui a gente tem o mesossomo como local nas células procariontes, onde ocorre a respiração, processo de obtenção de energia. E dentro desse citoplasma também o nucleoide. O que é nucleoide? Cuidado, não é um núcleo pequenininho, tá? Nucleoide corresponde ao local onde fica o DNA. Ó, nucleoide você sempre associa ao DNA. E onde ele fica? Pois então, lembra que não tem carioteca? Não tem um núcleo verdadeiro? Então não tem um lugar específico para ele ficar. O nucleoide, o DNA, fica disperso no citoplasma. Não tem lugar fixo. Tu pode encontrá-lo em qualquer ponto da célula. Quantas moléculas de DNA tem dentro da célula? Uma. Esse DNA é único. E ao falarmos único, ele continua sendo circular, continua sendo dupla fita, tá? Continua tendo as características básicas de um DNA. Só que tem apenas uma molécula ali, tem apenas um cromossomo. E ele é circular, ele não tem um formato linear, ele tem um formato circular, certo? Então, nucleoide é o DNA da célula pró. Ele não tem um lugar específico para ficar disperso, só tem uma molécula, um cromossomo, é único, continua. Até vou escrever, porque vai que você não lembra. Ser único quer dizer que tem uma molécula, mas ele continua sendo fita dupla.
continua sendo fita dupla, tá? E é circular. Dentro da célula tem o formato circular e não um formato linear. Essas características que estão aqui são as mais básicas e que a gente encontra praticamente, né, em todas, com alguns detalhes como na parede, todas as células procariotas. Mas tem algumas particularidades. Por exemplo, tem uma galera aqui que tem clorofila, o pigmento verde. Tem clorofila, não tem cloroplasto. Tem clorofila, mas não tem cloroplasto. Mas se tem clorofila, sabe fazer fotossíntese. E desses três representantes, bactéria, cianobactéria e árquea, quem é ela? As cianobactérias. As cianobactérias possuem clorofila, não o cloroplasto. Clorofila, o suficiente para fazer fotossíntese. E a outra malandragem que vocês devem ter cuidado é esse cara aqui, ó. Plasmídeo. Plasmídeo. O que é o plasmídeo? Plasmídeos são pequenas porções extras de DNA. Não tem nada a ver com, ó, o DNA do nucleóide, tá? É outro DNA. Só que esse outro DNA tem genes que geram proteínas que dão para as baques resistência aos antibióticos. Então, assim, ó, pessoal, já vou de antemão trazer para vocês uma informação. Quando uma bactéria, ela é resistente ao antibiótico, essa característica não foi causada pelo antibiótico. Qual é a causa da resistência? É ela ter ou não o plasmídio. O antibiótico, ele é um agente de seleção. Quem tem o plasmídio sobrevive. Quem não tem, morre. É como se no mundo a gente tivesse 3 grupos de bactérias. As bagaceiras, as meia-boca e as cuiudas. As bagaceiras, aquelas que quase não têm plasmídio, então o antibiótico vem e consegue matar elas. As sensíveis, ela é mais sensível. O antibiótico vem lá, ai, não aguento você, eu vou morrer. As meia-boca têm alguns plasmídios. Quando o antibiótico chega, ela até, você não vai me matar, eu vou conseguir isso, não vou conseguir. Ela tenta, mas ela não aguenta muito tempo e o antibiótico consegue eliminar ela. E as cuiudas são aquelas que têm muitos plasmídios. E aí o antibiótico chega, tchê, tu não vai me matar. E o antibiótico tenta matar e ela, tu não vai me matar porque quem manda aqui sou eu. E ele não mata ela. Ela consegue, elas são as resistentes. E aí com o tempo, o que acaba acontecendo? As bagaceiras morrem, as meia-boca morrem, sobram as cuiudas e dali um pouco tem só cuiuda dentro de ti, ou um monte delas. Então, quando a gente fala, fulano está resistente ao antibiótico tal, é porque dentro dele o número dessas bactérias está maior do que das outras. Mas a causa não foi o antibiótico. A causa da seleção foi o antibiótico. A causa da resistência, ter ou não o plasmídio. Então, esses 2 pontos são importantes para vocês compararem uma célula procarionte do tipo bactéria e do tipo cianobactéria. Combinado? Vamos para as eucariontes, então?